Bom dia, abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando o nosso dia e que a gente venha cada dia cumprir o propósito que nós temos aqui na Terra, que é pelo Espírito Santo de Deus que habita na nossa vida, mortificar a nossa carne, nossos desejos carnais, que é diabo. Diabo nada mais é. A palavra diabo é um adjetivo, um substantivo, nada mais é do que a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza terrena que habita nos nossos membros. Tá certo, meus irmãos? Nós estamos pregando aqui, destruindo a mentira dos evangélicos, da religião evangélica, de todas as religiões. Seja ela se denominar da graça, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela o que for. Nós estamos aqui destruindo a mentira com a verdade. Tem muitos pregadores aí da graça que dizem que a gente está metendo o pau no povo da graça aí. Não, irmão. Ninguém está metendo pau em ninguém, não. Eu mesmo não meto pau em ninguém. Eu falo o erro que tem na doutrina, seja ela da graça, seja ela evangélica, seja ela qual for. Eu prego a verdade. Tem muitos vídeos meus aí para trás que as minhas pregações, irmão, era baseado em pregar o Cristo ressuscitado. Certo? Para os irmãos entenderem. Mas, de um tempo desse para cá, Deus tem me dado uma visão mais apurada, né? Tem me dado um entendimento mais apurado e não é correto nós pregar Jesus. Irmão, se os evangélicos, ou os católicos, ou os protestantes prega o homem da mão furada, que diferença faz o homem da mão furada por Cristo ressuscitado? Porque todos dois habitou, era um espírito manifestado em duas formas diferentes. Habitou na mesma época. É o SUS falando do mal lavado. E tem irmãos que acham ruim. Não é para achar ruim, irmão. É para reconhecer que também pregou errado. Né? Que também pregou errado. Os argumentos, irmão, da doutrina está aqui. Se eu condeno, se eu que digo que prega graça, se condena alguém por crer no Cristo da mão furada, no Jesus, no Filho do Homem da mão furada, se eu condeno, uso os textos, e se fala que o texto foi para aquela época, o Cristo, o ressuscitado, os textos também foi para o povo daquela época. Não se pode usar então. Tá certo, meus irmãos? Para os irmãos entenderem. Se o Filho do Homem, o Jesus de Nazaré, o Messias, o leão da tribo de Judá, o Nazareno, as epístolas aqui fala nele e que era para um povo específico daquela época, o ressuscitado também. O ressuscitado durou só até o ano 70. Que quando ele veio, julgou a Israel,
arrebatou a sua igreja, o templo em Jerusalém foi derrubado, ele chega de novo ao trono de Deus e entrega o reino, entrega a obra perfeita, fisicamente perfeita a Deus, porque espiritualmente ele tinha feito na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, espiritualmente, ele já tinha feito tudo. Mas fisicamente, o povo ainda andava praticando as obras da lei de Moisés. No corpo físico. Até constrangerem Paulo a fazer voto e a circuncidar. Que nem está escrito lá em Hebreu. E o sacerdote se apresentava dia após dia a oferecer os mesmos sacrifícios que nunca podia aperfeiçoar os que tais coisas praticam, porque tendo feito uma vez, jamais teria consciência de pecado. Hebreu capítulo 10, 1 e 2. Então, irmão, se hoje nós prega o Cristo ressuscitado e o Jesus de Nazaré, quem prega a graça condena Jesus de Nazaré, é a mesma coisa do Cristo ressuscitado. A manifestação dos dois foi na mesma época. O Cristo ressuscitado veio para o gentil, o gentil foi enxertado. O gentil foi enxertado. O Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio para o judeu. Quem era povo de Israel era o judeu. O gentil não fazia parte do povo judeu. Jesus não veio para o povo judeu, né? Para o gentil. Jesus não veio para o gentil. Jesus veio para o povo de Israel, para o judeu, para a nação de Israel, para as 12 tribos, para o povo que era dele. Mas o povo dele rejeitou. E dentre esse povo que rejeitou ele, o povo dele que rejeitou, entre eles havia uma nação que era formada de estrangeiro, de gentil, de gente que não fazia parte do povo de Deus. E esse gentil, esse povo que não fazia parte, que não acreditava em Deus, que não fazia circuncisão, que não seguia os rituais da lei, que não tinha lei, esse pessoal, Jesus adotou ele, enxertou eles. Tá certo, meu irmão? Então, os gentios receberam o evangelho eterno. O evangelho de Deus. E nós não somos gentios. Nós somos brasileiros. Hoje também nós não somos igreja. Hoje também nós não somos igreja. Hoje Deus nos trata como filho. Fazemos parte de uma igreja espiritual. Nós somos filhos de Deus. A igreja de Deus era aquele povo daquela época. Se nós temos que respeitar o texto e o contexto, e se temos que respeitar o tempo da escrita, então não podemos pegar o versículo, quando lá o texto está dizendo nós, e está dirigida a carta a Tessalonicense, a Colossense, a Filipense, não está falando com nós. Nem o ressuscitado, nem o Jesus de Nazaré. Quem fala hoje é Deus mesmo, através de sua palavra,
temos conhecimento e sabemos que tudo se deu por meio do Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Isso é correto. Agora, as placas de denominação aí, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele evangélico, seja ele da graça, não vai aceitar. Muitos não vão aceitar, vão criticar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui pregando sobre essas coisas e hoje é dia 28/1/2024. Mais uma nova mensagem, mais um dia. Desculpe. Mais um dia e mais uma nova mensagem. Antes de ontem nós paramos. Nós estamos lendo o livro, estamos lendo aqui uma epístola, no capítulo 2, em Colossenses, e estamos explicando direitinho, que é para os irmãos compreenderem a palavra de Deus. Tá certo? Então, tem muitos pregadores aí que pregam e mostra texto e fala texto. E os textos e os contextos têm que ser respeitados. Certo, irmão? E a gente tem que tomar cuidado, que é para não ser enganado por falsos profetas. Eu não tenho nada contra A, eu não tenho nada contra B, eu não tenho nada contra C, eu não tenho nada contra D, né? Com pessoas. Eu tenho a ver com a doutrina que de A B, ou a C, a D, prega mentira. A minha luta é doutrinal. Seja ele de qualquer denominação. Também, irmão, não vou ser aqui arrogante e dizer que eu sou dono da verdade. Não, eu não sou dono da verdade. Eu tenho falha, eu erro, eu estou em busca da verdade. A verdade absoluta é essa aqui. Essa é a verdade absoluta, certo? Isso aqui são um compêndio de livro que deram o nome de Bíblia Sagrada, e isso aqui é uma história que já aconteceu aí, há muito tempo lá atrás, tá certo? Então, se narrou aqui, está aqui, Deus escolheu algumas pessoas e deu revelações a eles, a esse povo da época aqui, a quem escreveu isso aqui. Deus deu a revelação ao apóstolo Paulo, ele disse, prove a Deus revelar seu filho em mim, nele, ele está apontando para ele. Não foi a eu e nem a você que está ouvindo aí. Senão nós estamos fugindo do texto. Quando Jesus, os pregadores da graça aí, prega que Jesus reuniu com os 12, com 12. Aí comenta lá que o apóstolo Paulo não estava lá, que seria o 13º. E você estava lá? Então vamos respeitar o texto. Vamos respeitar o texto e o contexto.
Então, quando Jesus revelou as coisas ao apóstolo Paulo, está mencionando aqui que quando Paulo sobe a Jerusalém, ele disse, eu subi por uma revelação de Deus, do Filho de Deus, né? Ele subiu por uma revelação. Ele disse, não fui ter com homem, nem aprendi de homem algum. Quando está falando com o apóstolo Paulo. Foi ele, não foi eu, não foi você. Agora, tem 2 versículos aqui na Bíblia que o apóstolo Paulo, ele disse, olha, tudo que eu vos escrevi é por vosso exemplo. Irmão, exemplo é uma coisa que você vê e entende. Ouve e entende. Não precisa você praticar. Você toma exemplo. Pode acontecer numa coisa que já aconteceu com você. Você toma como exemplo. Não precisa você praticar de novo para você sofrer as mesmas consequências. Então, a Bíblia, nós estudamos e aprendemos e a gente toma como experiência, como exemplo. Não precisa você fazer. Só basta você crer. As coisas de Deus, ela é espiritual. É crer aqui e comandar o corpo para obedecer, guiado pelo Espírito. Tá certo, meus irmãos? Vou deixando a graça e a paz para os irmãos, dando a graça e a paz. Que Deus continue nos abençoando. E aqui nós vamos ler agora Colossenses capítulo 2. Diz aqui, versículo 13. Eu vou ler só o 12, porque ontem eu parei no 12 e ia chegar no 13, só para os irmãos compreenderem. Olha. O 12 diz assim, Colossenses 2:12, diz, olha, no batismo, na sua velha natureza pecaminosa, foi sepultada com ele. Olha, está dizendo que no batismo, na morte de Jesus, ele batizou todas as pessoas. Diz que aquela natureza terrena, natureza humana, natureza pecaminosa, foi sepultado com ele. Irmão, eu pergunto uma coisa a vocês que estão aí do outro lado. Quem morreu, quem foi sepultado, como é que pode viver no pecado, irmão? Você me pergunte aí. Não, você me responda aí. Porque aqui está dizendo que foi sepultado com ele. Agora, irmão, quem é que foi sepultado com ele? Respeitar o texto, foi aquele povo judeu. Eu estava lá para ser sepultado com ele? Estava não. O que é que estava lá? O meu espírito. Por quê, irmão? Porque aqui em Éfeso, aqui na epístola de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 4, diz aqui, olha. 1:4, diz, olha. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para permanecer a Ele. Aquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, coberto com o seu amor. Olha, irmão. Aqui a Bíblia diz que antes dele criar o mundo, ele nos escolheu. Paulo está escrevendo aqui para quem? Para os Éfesos. Aquele povo daquela época estava ouvindo. Certo? O povo daquela época estava ouvindo esta palavra. Ele estava dizendo
que Deus tinha escolhido eles antes da fundação do mundo. Eles estavam vivos. O destinatário estava vivo. O autor estava vivo. O escritor, quem narrava, estava vivo, estava no meio deles, estava com eles. Então, se eles estavam lá, estava vivo, e a fundação do mundo foi criada lá 1.000 milhões de anos, 1.000 tantos anos lá atrás, então, o que é que se entende, o que é que se compreende que estava lá? Se eu pegar esse versículo para aplicar que foi criado antes da fundação do mundo, eu creio, irmão. Eu creio que Deus determinou isso. Mas o meu corpo físico estava lá? Não. O corpo físico do povo de Éfeso estava lá? Não. Na criação do mundo? Não. O que é que estava lá? Os espíritos. Lá em Jó, quando ele escreve, ele diz que um dia, quando que Deus reuniu todos os seus filhos. Irmão, quem foi que Deus reuniu lá? Quem é esses filhos que Deus reuniu lá? Os eleitos, irmão. Os espíritos predestinados, está aqui em Éfeso, no versículo 5. Então, irmão, aqui está dizendo que ele nos escolheu para nós permanecer. Olha, permanecer diante dele. Significa que nós nunca tivemos fora da presença dele. Olha, permanecer. Algum tempo eu tive fora da presença dele? Não. Porque senão o texto não estava aqui dizendo para permanecer. Para permanecer é porque já está na presença. Eu não sei fazer a conjugação verbal do estado da palavra, certo? Mas eu entendo aqui, pelo meu pouco estudo, eu entendo que se ele nos escolheu para permanecer na sua presença, é porque eu já estava na presença dele. O meu espírito já é perfeito, porque foi ele que disse: orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha, naquela época, ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos. Olha, irmão. Ele decidiu. Foi ele quem decidiu fazer eu santo. Não é que eu sou santo pelos meus esforços, pelos meus méritos, não. Porque eu nunca vou ser santo na carne. Eu sou santo no espírito. O meu espírito, ele é santo. O meu espírito, ele é puro. O meu espírito, ele não tem defeito, ele não tem mácula. Ele obedece ao Pai dos Espíritos. Está lá em Hebreu, capítulo 9. Capítulo 12, versículo 9. Está certo, meus irmãos? Então, aqui, o que Deus tinha escolhido, o que Deus tinha sepultado, que entrou naquela túmula com Jesus, foi todos os espíritos. Entrou com ele lá dentro. E ali foi o batismo de todos. O batismo do pecado que Adão tinha passado para o batismo de Cristo, que tinha dado vida, que tinha perdoado. E ali todos foram plantados junto com ele, está lá em Romanos 6, capítulo 1 do 6, foram todos juntos plantados com ele, e agora todos têm que viver novidade de vida. No espírito, por espírito, porque antes vivia pela carne, agora vive pelo espírito. Aí está aqui, ó. Ele decidiu nos fazer santo. Ó, irmão, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não sou de Deus porque eu digo,
porque eu leio essa Bíblia aqui, porque eu estudo, porque eu prego, porque eu tenho um canal, não. Eu sou de Deus porque Ele me escolheu. Ele resolveu vir morar aqui dentro de mim. Então, eu tenho que permanecer, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que me manter do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui, diz aqui, olha. Ele nos fez santos diante dos olhos dele. Olha, irmão, quando Deus olha para um eleito, ele não vê pecado, ele não vê erro. Quer dizer, ele não vê não, ele vê. Quando nós erramos, ele vê, ele sabe, ele conhece. Certo? Ele corrige, ele açoita, ele disciplina. Tá certo, meu irmão? Essa é a verdade. Nós pecamos porque não obedecemos ao Espírito. Nós pecamos. Não vou ser aqui hipócrita e dizer que eu não peco, que eu não erro. Tanto erro conhecendo, como erro por falta de conhecimento, por ignorância. A gente erramos. Erramos de duas maneiras. Erramos consciente, praticamos o erro consciente, não venha dizer aqui que não praticamos, porque nós praticamos. E praticamos por falta de consciência, por ignorância, por obedecer à carne, ceder à carne. Isso é a realidade. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui está dizendo que Ele nos escolheu para nós sermos santos aos seus olhos, aí, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, coberto com o seu amor. Olha, nós estamos diante dele e estamos cobertos pelo seu amor. Quem é que estava diante dele aqui? Era esse povo dessa época. Trazendo para os dias de hoje, nós estamos diante de quem? Do Pai. Quem mora dentro de nós? O Pai. Nós estamos cobertos pelo Pai? Não, não. Estamos cobertos pelo Pai, não. Nós estamos com a luz do Pai em nós. Nós estamos brilhando. Coberto é uma coisa que está no escuro. Nós estamos na luz. Na luz de Deus. Estamos com Deus. Vivemos com Deus. Obedecemos a Deus. O Filho está no trono, à sua direita, ao lado, para receber a ordem do Pai. Nós estamos com Deus, ao lado dele. Somos filhos dele. Estamos aqui para obedecer o seu propósito. Qual é o nosso propósito aqui, irmão? Nascer, viver, cumprir a nossa missão. Tá certo? Cumprir a nossa missão aqui. Qual é a nossa missão determinada por Deus aqui nessa terra? São as coisas espirituais. Eu estou aqui, o Espírito de Deus está aqui dentro do meu corpo, para que eu mate, viva nessa terra aqui, e mate os meus desejos carnais que em meus membros atuam. É só isso, é a mesma coisa que Jesus fez. Jesus morreu por nós, pela humanidade que andava em pecado, na época, pelo povo de Éfeso. Para quem não era nascido, ele morreu pelos espíritos.
certo? Para quem não era nascido, ele morreu pelos espíritos. Que Adão tinha passado o pecado a todos os homens, certo? Espiritualmente, porque aquele povo da época que Jesus veio, Adão não era mais vivo. Então Adão passou um pecado espiritual, passou uma morte espiritual a toda a humanidade. É lá em Romanos, no capítulo 5. Mas Jesus passou a dar a vida a todos os espíritos. Então, irmão, temos que estudar a Bíblia, compreender direitinho, que é para não pregar heresia, que é para não pregar um vento de doutrina. Eu não tenho estudo secular, poderia trazer, se eu tivesse curso de teologia, essas coisas, tivesse estudo secular, poderia trazer um outro entendimento melhor. Mas quem tem, não quer trazer, porque não traz vantagem. Tá certo, meus irmãos? Então, Jesus aqui está dizendo que ele cobriu aquele povo com o seu grande amor, para ficar diante dele, debaixo da cobertura dele. Aquele povo estava debaixo da cobertura do Jesus de Nazaré, do Cristo ressuscitado. Nós hoje não estamos na cobertura de Deus, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos na luz de Deus. Né, irmão? Precisa se estudar mais um pouquinho a Bíblia. Seja ele quem for, seja ele da graça, seja ele qualquer placa de denominação aí, seja ele da lei de Moisés, seja ele do que ele prega por aí, a doutrina que ele prega aí, tem que pregar a graça em graça. Graça verdadeira. Eu posso errar aqui, irmão? Posso. Eu tenho um pouco estudo. Posso pregar aqui alguma coisa errônea? Posso. Tenho nenhum problema se um irmão aí refutar a minha pregação. Tenho nenhum problema, não. Mostrar na Bíblia, trazer o texto e o contexto para nós analisar, a gente analisa. Se eu tiver errado, olha, irmão, fulano, me trouxe um conhecimento, me mostrou que eu errei, eu reconheço aí, estou errado. Através do irmão fulano de tal, me provou aqui na Bíblia. Então o que eu preguei lá é errado. Não tem problema não, irmão. Tem problema não. Tem nenhum problema não. Agora, se eu não reconhecer, aí vem a jactância, a arrogância, vem a polpa do sistema. Essa é a realidade. Está aqui, ó. Nós voltamos para Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Irmão, vocês estão conhecendo a poderosa palavra de Deus agora. Tem uns que já conhecem. Mas quem nunca leu, vai conhecer agora. Olha, vocês estavam mortos em pecado. Olha, irmão, quem é que estava morto aqui em pecado? Éfeso, o povo de Éfeso. Com aquela nação. Aquele povo dessa época aqui, Paulo está escrevendo a eles e dizendo, olha, vocês estavam mortos em pecado. Irmão, e aquele povo não estava vivo? Mas para Deus, eles estavam mortos. Por quê, irmão? Porque eles praticavam o pecado. É o que o apóstolo João, escrevendo a sua epístola,
sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 4, porque ele diz que a iniquidade é a transgressão da lei, é pecado. Pecado para o judeu era transgredir a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 mandamentos. Nenhum ser humano cumpria ela. Então, cometiam uma iniquidade, estava em pecado. Tá certo, meus irmãos? Tiago também escreve, dizendo que se alguém não cumprir todos os preceitos da lei e errar em um só ponto, é culpado de todos. Tá certo, meu irmão? Então, sistema evangélico, aí prega a lei de Moisés. Sistema da graça também, tem uns aí que diz que é da graça, que também prega o Cristo ressuscitado. Eu pergunto a você que prega graça, que diferença tem em pregar Jesus da mão furada, que reencarnou depois da morte dele, e que apareceu com as mãos furadas, e que comeu peixe? Que diferença faz pregar Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado, que todos dois se manifestou na mesma época, em corpos diferentes. Um espiritual para Paulo, uma luz, e outro reencarnado no mesmo corpo daquele que andava lá dentro de Jerusalém, para os seus discípulos, para os judeus, ao seu povo. Certo, meus irmãos? Se eu estou errado, o canal aqui está aberto para os irmãos fazerem um comentário, quiser ligar para mim, quiser falar comigo. Tem uns que é arrogante que diz que nem quer falar, que nem vai, nem ver, nem quer ver, né? Tem uns que ligam para cá e diz que eu sou um herege, que eu sou um mentiroso, né? Que eu prego uma outra doutrina que não está na Bíblia. Né, irmão? Eu só digo uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs. Eu tenho um compromisso com a verdade. É o que eu digo a você. Eu posso errar? Posso. Posso até errar aqui numa pregação. Mas não tenho intenção de enganar vocês para ter vantagem em cima do erro. Prega a verdade. Tá certo, meus irmãos? Então aqui está dizendo, olha, vocês estavam, Colossenses 2,13, vocês estavam mortos em pecado, e os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Olha, tá vendo, irmão? Que Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha purificado esse povo espiritualmente, mas eles continuavam no pecado. O pecado não tinha afastado deles. Por quê, irmão? Porque eles viviam no pecado. Eles praticavam o pecado. Eles estavam mortos em pecado, nos seus deleitos, nos seus delitos. E não é fácil, irmão, de deixar o pecado e viver uma vida santa. Não é fácil. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, dia 28/1/2024, irmão, minha irmã, você que ainda
não professa a fé em Deus. Tenta aí viver um dia sem errar, sem chamar um nome, sem dizer as coisas que você faz que não é correto diante de Deus. Tente aí. Um dia só um dia. Tenta aí. Levante no dia de amanhã e diga: hoje eu não vou pecar. E tente passar o dia aí. E quando chegar de noite, você faça uma retrospectiva do dia e quantas vezes você pecou. Tá certo, meus irmãos? Então, a graça, irmão. Graça não é para todo mundo, não. Jesus não deu para todo mundo, não. Se você ler lá em Romanos, no capítulo 5, do 12 em diante, do versículo 12 em diante, você vai ver que lá está escrito que Adão matou a muitos. Olha, a muitos, não foi todos, foi muitos. Mas diz que também Jesus veio e deu a vida a muitos, não foi a todos. Muitos não são todos. Agora, no tempo de Adão passou a morte a todos. Mas Jesus veio e deu a vida a todos. Olha, precisa-se entender esse versículo. Irmão, está dizendo aqui que Adão passou a todos. A todos o quê, irmão? A todos os condenados. Lembra lá em Romanos capítulo 9, aonde Deus odiou a Esaú e escolheu a Jacó? Você lembra que está lá falando que o gêmeo não era nascido e que Deus resolveu amar um e odiar o outro? Lembra lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, está dizendo que ele veio dar vida aos que crê. Significa que Jesus morreu por quem crê. Por quem não crê, no 18 ele diz, já está condenado. Olha, não vai ser. A palavra está no presente do passado. Olha, Jesus estava vivo e ele disse, olha, porquanto quem não crê já está. Olha, a palavra está no passado do presente. Já está condenado. Então, se essa palavra foi dada no presente do passado, então, quando Jesus determinou essa palavra, quem nasceu de lá para cá, que não é dele, já nasceu condenado. Não depende de mim, não depende de você. Agora, eu estudo a Bíblia, eu compreendo, eu obedeço, que eu sou um filho de Deus, que eu sou um escolhido e que eu sou um eleito de Deus. E eu me acho na presença dele. Eu me acho na luz dele. Não é na luz que os homens pregam aí, não. É na luz dele. Eu leio a Bíblia, compreendo. Ó, irmão, se você me perguntar, irmão, você obedece a Bíblia tintim por tintim, tudo. Você não peca, não? Peca, irmão. Erro. Eu erro. Eu erro da mesma forma que você também erra. Não vivo errando, vivendo na prática do erro. Mas eu erro. Eu não sei como é que você vive.
Não sei se você vive errando. Não sei se você vive pecando. Não sei se você vive se desviando do pecado. Eu não estou com você aí. Eu não sou Deus. Quem está com você aí é o Espírito de Deus, o mesmo que habita aqui em mim. Em mim ele dá um entendimento para eu não errar. Todo dia eu leio a Bíblia. Tem coisa que eu fiz ontem, que hoje eu leio aqui, traz um entendimento, hoje eu não faço. E aí, irmão, nós vamos vivendo a vida, levando e vai passando, quando a fé nós morremos. Eu vou morrer acreditando que eu sou filho de Deus. Né? Acreditar na palavra dele. Não vou acreditar no mentiroso chegar aqui e dizer, você não é filho de Deus, não. Não vou acreditar nele, não. Ele vai com a mentira dele pro diabo. Com os desejos carnais dele para lá. Para mim, não. Então, irmão, tá aqui, ó. Vocês estavam mortos em pecado, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhe participação na própria vida de Cristo, porque lhe perdoou todos os pecados. Ó, irmão. Quem é que teve participação na vida de Cristo? O povo da época. Aquele povo da época. Trazendo essa mensagem para os dias de hoje, eu tenho participação com Cristo? Não, irmão, eu não. Eu tenho participação com Deus. Reconheço que foi através do Cristo. É diferente. Eu reconheço que foi através dele. Eu não tenho participação com Cristo hoje. Para eu ter participação com Cristo hoje, ou eu tenho que trazer ele à volta da época, da escrita, ou eu tenho que me transportar para o passado, para ir para ele lá, para estar na época dele. Mente iluminada? Mente, entendimento aí, irmão? Então hoje eu tenho participação. Quem é que participa hoje na minha vida? É o Cristo ou é Deus? Irmão, eu reconheço que foi através do Cristo, mas é Deus em mim. Com toda a humildade, com toda a sinceridade. Tem muitas pessoas que não vão acreditar nisso? Tem. Até os da graça? Pronto, até os da graça vai dizer que eu sou um herege, vai dizer que eu estou mentindo, mas é a realidade, é a verdade. As pessoas não dão crédito a essa verdade. As pessoas, nem os da graça, quando vê essa mensagem, vai dizer, ó, o irmão aí está certo. Vão não. Porque as pessoas não querem a verdade, não. Tem muita gente aí da graça que é o mesmo sistema religioso. Trouxe alguns conhecimentos? Trouxe, irmão. Trouxe. Olha, tem muitos irmãos aí que eu aprendi muito com eles. Né? Aprendi muito com o irmão Geraldo Moraes. Aprendi muito com Elcio de Jesus. Né? Que é uns irmãos que pregam muita coisa da graça, mas pregam, tem muitas coisas aí que não são da graça não, certo? Falar a verdade. Tem muitas coisas que eles pregam aí, eu vejo aí nas pregações aí dizendo que nós estamos debaixo do sangue, do ministério do ressuscitado, irmão. Eu vi uns irmãos aí pregando aí, que diz que prega a graça aí, pregando aí, né? Dizendo aí que o sangue do Cristo nos lavou.
Ó, irmão, Jesus nunca lavou, nem aquele povo daquela época Jesus lavou com o sangue dele. Jesus, isso é uma linguagem de figura, Jesus não lavou ninguém. Irmão, Jesus não passou sangue dele em ninguém. Isso é uma linguagem de figura. Está apontando para o feito que ele fez lá na cruz do Calvário. Jesus não salpicou sangue em ninguém. O sangue de Jesus não salpicou ninguém. Na época que Jesus morreu, irmão, eu não sei se ele morreu nu, pelado, certo? A Bíblia relata lá, ó, isso é a Bíblia, ó, a Bíblia relata, certo? A Bíblia relata que ele apanhou muito, certo? A Bíblia relata que ele apanhou muito. A Bíblia relata que botaram coroa de espinho na cabeça dele. Então, eu creio que saiu sangue. Eu creio que alguém pegou aqueles espinhos, aquela coroa de espinho. Quem é José de Arimateia que pediu para botar ele no túmulo dele, disse que comprou um pano de linho finíssimo e enrolaram ele naquele pano. Eu creio que aquele pano tinha o sangue de Jesus. Eu creio que alguém pegou. Alguém pode ter pegado na época, alguém pode ter pegado. E alguém pode ter pegado aquele pano e pode ter feito assim, ter guardado aquele pano, porque era do Filho de Deus, acreditava que era o Filho de Deus, pode ter feito isso, né? Então, eu creio que aquele pano manchado de sangue, que era do Cristo, pode ter sido passado em alguém que a pessoa, mas Jesus pegar o sangue dele e passar em alguém, lavar alguém com o sangue dele, isso é heresia, irmãos. Isso é uma linguagem de figura. Isso aí está apontando pelo sangue que foi derramado lá pelo povo. Aquele sangue deu o direito das pessoas ser limpo pelo feito que foi feito lá no madeiro. Então temos que estudar a Bíblia, entender direitinho, compreender direitinho, que é para não pregar vento de doutrina por aí, irmão, pregar as coisas erradas. Estou falando aqui para os irmãos da graça, aprendi muito. Olha, outros irmãos da graça que eu aprendi muito. Irmão Elivelto, Escatologia Plena, aprendi muito com ele. Aprendo muito com ele, né? Cristiano França, aprendi muito com ele. Vi algumas mensagens assim de... Como é o nome? André Pimentel, certo? André Pimentel. Mas todos eles, irmão, têm muito enraizado o Cristo ressuscitado. A raiz do Cristo ressuscitado está aqui na narração, irmão. Agora nós temos que compreender e nós não estamos no Cristo. Nós estamos em Deus. Romanos capítulo 8, do 9 em diante. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E tem muitos outros textos, irmão, que diz que Deus mesmo habita em nós. Deus mesmo habita em nós. O Deus que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pensamos ou pedimos. Está dizendo que é o Deus, não está dizendo que é Jesus o Filho. Tem muitos versículos, irmão. Muitos. Muitos. Então, temos que ler a Bíblia, respeitar a narração, o texto, o contexto, de que está se narrando, de que está se falando. Tá certo, meu irmão? Versículo 14, Colossenses 2,14. Olha. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Olha. Aquele feito de Jesus apagou. Olha, irmão. Tá vendo isso aqui?
É um corretivo. Certo? Quando eu erro aqui, eu passo em cima, apago e escrevo de novo. No tempo da minha escola, a gente usava uma borracha para apagar a tinta de caneta. Ela tinha duas cores, uma vermelha, uma meia cor de rosa e a outra azul, para apagar a caneta. Nós melávamos um pouquinho aqui na saliva e dava uma raspadinha, ou então com bombril. Ia devagarzinho, 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 tirava. Quando era lápis comum, lápis grafite, a gente apagava. Então, Jesus, aquele feito lá no madeiro, ele apagou os pecados, ele apagou a transgressão, ele apagou a lei de Moisés que constava em ordenança e mandamento, ele riscou, ele cancelou, ele apagou. E por que que a religião prega hoje? Por que que a religião prega hoje? Por que que os que estão na graça diz que prega, aí não prega dízimo, não prega o batismo, não prega a campanha, não prega buscar Jesus no monte, não prega culto dos homens, não apresenta criança, mas apresenta o Cristo ressuscitado. Não está igual Martim Lutero, não? Saiu dali, levantou suas teses aqui, saiu daqui, da católica, levantou outra católica ali com as teses a mais. Os evangélicos saiu daqui, abriu uma igreja da graça aqui também, chama Igreja da Graça, e levantou algumas teses. Tem uns que levantou algumas teses. Irmãos, temos que ser mais humildes. Temos que reconhecer, irmão, que erramos. Temos que reconhecer que pregamos errado. E mostrar a verdade. Sabemos que as pessoas não vão crer? Sabemos, irmão. Porque nós temos a mente iluminada. Sabemos que, irmão, se eles não acreditaram no próprio Deus que estava encarnado naquele corpo de Jesus, vai crer em eu e você, irmão? Que nós erramos? Que nós temos falha, irmão? Vão não, irmão. Mas o nosso compromisso, irmão, que pregamos a graça, é pegar a graça 100%, irmão. Os irmãos aí estão dizendo que prega a graça 100%. Prega não, irmão, você não prega nem 50%. Você não prega nem 50%. Prega não. Prega não. Mas para a Bíblia, prega não. Bota suas mensagens aí, para ver se essas mensagens aí não só é no Cristo ressuscitado. Como é que isso é graça? É não, irmão. É um fiaspim de graça misturado com a lei. Está do mesmo jeito. Sistema do mesmo jeito. Está aqui, olha. 14. Ele apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos mandamentos, os quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecado, ele destruiu, apagando na cruz de Cristo. Olha, irmão. Ordenança e mandamento. Jesus cancelou ou não cancelou? Ele riscou ou não riscou? Ele apagou ou não apagou? Quem foi que escreveu aí para fazer tudo de novo? Não é a religião, não. Trouxe tudo de volta. O véu foi rasgado, eles costuraram. Jesus apagou, eles escreveram de novo. Estão na verdade, irmão? Ou estão na mentira? Prega a verdade ou prega a mentira?
São verdadeiros cristãos ou são falsos profetas? Vamos estudar a Bíblia, irmão. Aqui, ó, o 15. Deste modo, ele venceu os governos, as autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro, triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Olha aí, irmão. Está vendo? Que todo o poder, todo o governo, toda a potestade que pregava essas mentiras, essas autoridades que dominavam o mundo, ele expôs publicamente, ele venceu todos eles e expôs publicamente, por meio de Cristo, lá naquela cruz do Calvário. E como é que eles tiraram? E prega de novo. São verdadeiros ou são falsos? São sinceros ou são mentirosos? Irmão, não resta outra coisa a nós não chamar eles aqui de falsos cristãos, de estelionatário e de ladrões que roubam o povo de Deus pregando a mentira, enganando o povo, porque o povo não quer estudar a Bíblia e nem quer andar na verdade. O povo quer viver na mentira, na idolatria, na feitiçaria e não deixam, irmão. Isso vem desde a época de Jesus. Jesus combateu. Na época dele, ele fez o sacrifício, morreu e não venceu aquele povo. E não venceu, porque eles continuaram. Essa história de que Jesus venceu tudo na cruz do Calvário, tem não. Se Jesus tivesse vencido aquele povo, convencido aquele povo de pecado, hoje não existia. Não, ele não venceu. O pecado continuou. O povo continuou no erro. Ele trouxe esclarecimento para aquele povo deixar, mas eles não deixaram. Eles viveram. A epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, relata tudo isso aí. Que muitos anos depois que Jesus morreu, sacerdote ainda se apresentava no templo, dia após dia, oferecer os mesmos sacrifícios da lei de Moisés. Então, o povo obedecia a Deus? Não, continuou desobedecendo. Continua hoje? Continua. Vai continuar no futuro? Vai continuar no futuro. Cada dia vai ficar pior. Ô, irmão, tem muita gente que diz Jesus vai voltar. Ô, irmão, Jesus não vai voltar. Porque ele já voltou. Quando Jesus veio, a primeira vez, ele pisou os pés aqui. Certo? Jesus pisou os pés naquela terra de Israel. Jesus andou lá naquela terra. Nessa terra que nós pisamos hoje aqui, Jesus andou. Ó, irmão, você quer que eu diga a sinceridade? Você quer que eu diga a verdade? Que muita gente não vai crer? Olha, eu conheço, eu estudo a Bíblia e sei que ele não vai vir. Porque ele já veio, ele mora dentro. E Jesus não ficou de vir para nós. O Cristo ressuscitado não ficou de vir para nós. Quem ficou de vir foi o próprio Espírito de Deus, que veio e habita em mim. Veio o Cristo ressuscitado, ficou de vir para aquele povo judeu, para o gentil, para aquele povo gentil daquela época. O Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ficou para vir julgar aquele povo daquela época. O Espírito que ia ser enviado pelo Pai, esse
é que ficou para vir para nós. O próprio Deus vinha morar em nós. Então eu vou dizer uma coisa, irmão. Se Jesus tivesse que vir naquele corpo, não sei que idade ele viria, né? Porque muitos anos passou, né? Vamos que fosse, vou fazer aqui uma conjectura que nem João viu lá um homem, um senhor de idade, um velho, dos cabelos brancos, né? Um cinto, aquela simbologia que tem lá no Apocalipse. Ó, irmão, você quer que eu seja sincero com vocês? Se esse Jesus que as pessoas esperam tivesse que vir aqui na terra, ele não botava nem os pés na terra. Porque as pessoas iam matar ele. Uns iam matar ele no ar ainda. Outros desejariam que ele chegasse aqui na terra. Para quê, irmão? Para obedecer ele? Não. Para fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Vamos supor que isso aqui é um celular, olha. Jesus! Tirar uma selfie. Para guardar no celular, para dizer, olha, eu tirei uma selfie com Jesus. Só para isso, irmão. Tá certo? Ninguém quer saber de Deus, não, irmão. Ninguém quer andar na verdade. Ninguém quer viver a verdade. Ninguém quer praticar a verdade. Eu digo assim, ninguém. Mas quando eu estou dizendo ninguém, eu estou botando todo mundo. Não vamos generalizar. Não é assim, quando eu digo ninguém, mas, olha, muitos. Olha, irmão. 99,9 ou 99, eu vou botar aqui 99%, 99%, irmão, não está nem aí para Jesus, a humanidade. 99% não está nem aí com Jesus, com Deus, com ninguém, não. Quer nem saber, irmão. Essa é a realidade. Vou deixando a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Sabemos que foi através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabemos que foi tudo através dele. Deixamos a paz que ele, através dele, chegou até a nós. E a paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ó, irmão, nós temos muita raiz. Tudo que nós fazemos é Jesus, 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 Jesus. Não é mais, irmão. É Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus. Amém. Glória a Deus. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe. Amém. Glória a Deus.